Matemática é bom demais! Eu sou o professor Eduardo e estaremos agora continuando o nosso trabalho aqui com a galera do 9º ano. Vem comigo, a aula hoje tá show! Hoje nós estaremos trabalhando potenciação. Vamos lá! Você lembra o que é potenciação? A gente pode considerar a potenciação como sendo um produto de fatores iguais. Na matemática tem as suas representações. Então eu posso representar uma potência como sendo A elevado a N. Isso é igual a A vezes A vezes A, N vezes. Então isso serve para todo número real A e N maior que 1. Esse N é o expoente e esse A é a base dessa potência. Então eu vou te dar alguns exemplos para você recordar. Por exemplo, 3 elevado a 2. Quando eu tenho 3 elevado a 2, eu posso escrever como sendo 3 vezes 3, porque esse 3 que é a base se multiplica por ele mesmo 2 vezes, que é o expoente. Então 3 vezes 3 é igual a 9. Eu também posso fazer isso com qualquer número, como a gente viu, sendo A real. Uma fração que é um número racional, visto na aula passada, menos 3 sobre 2 elevado a 2, é só fazer menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2, que vai dar igual a 9 sobre 4. Relembrando, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, e 2 vezes 2 dá 4. Por isso, o resultado final é 9 sobre 4. Algumas propriedades são importantes no desenvolvimento do estudo da matemática. Então, nós temos as propriedades das potências. Eu aqui faço um quadro resumo de todas as propriedades que você também já deve ter estudado. Considerando o seguinte, as bases são números reais e A e B são diferentes de zero. E os expoentes, esses números que ficam na diagonal aqui em cima, são números inteiros maiores que 1. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos para considerar todas essas propriedades que a gente está desenvolvendo aqui. Por exemplo, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 3, 3 à terceira ou 3 ao cubo. Como é que fica isso? Usando a primeira propriedade, a gente tem o seguinte, ó, produto de potência de mesma base. O que é que eu faço? Eu repito a base, que é o A, e somo os expoentes. Então, por isso aqui vai ficar o 3, e eu somo 2 mais 3. E isso, você já sabe o resultado. O resultado vai ser 3 elevado a 5, porque 2 mais 3 dá 5. E se eu quiser desenvolver o 3 elevado a 5, eu terei 243. A segunda propriedade, para relembrar, é uma divisão de potência de mesma base. O que é que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Então, quando eu fizer 5 elevado a 7 menos 5, vai ser igual a 5 ao quadrado. E esse 5 ao quadrado é a mesma coisa que isso, 25, porque 5 vezes 5 dá 25. Mais uma propriedade. Potência de potência. O que é que eu faço? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Repeto 2 e 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Quanto é 2 elevado a 6? Você já parou para analisar? Sim, então escreva no seu caderno. 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, que vai dar quanto? 64. Você é fera. Veja a letra. Veja agora a letra D. Produto, aliás, potência de um produto. Vai ficar aqui, ó, uma multiplicação. Então, 10 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Esse expoente de fora, ele vai ser distribuído para cada base. Então, vai ficar como? 10 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2, que vai dar 100 vezes 16. Multiplicar 100 vezes 16 é bem fácil. Você faz 16 vezes 1 e acrescenta esses dois zeros, que no caso vai ser 1.600. Beleza, pessoal? Está faltando mais uma propriedade que envolve a divisão, que é a mesma ideia
da propriedade que envolve a multiplicação. Você distribui o 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 2. E fica assim, ó. Quando eu fizer aqui o resultado, ó, 2 elevado a 2 dá 4, 3 elevado a 2 dá 9, e aí fica uma fração que eu prefiro escrever desse jeito, 4 sobre 9. Mas você também pode deixar assim, 4, 2 pontos, 9, que também é a representação desse número racional que a gente estudou na aula passada, beleza? Vamos ver ainda um desafio aqui para você, que a gente pretende resolver aqui agora. Escreva no seu caderno e observe comigo a solução. Simplifique a expressão e marque a alternativa encontrada. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, eu tenho que pensar no 16 fatorado. O 16 fatorado é 2 elevado a 4. O 4 fatorado é 2 ao quadrado. Então, quando eu escrever o 16 fatorado, vai ficar 2 elevado a 4, que está elevado a 2. E o 4 fatorado é 2 elevado a 2, que está elevado a 3. Dividido por 2 elevado a 13. Como é que eu vou resolver isso? Usando as propriedades que a gente acabou de ver. Então, 2 elevado a 4 elevado a 2, repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2 dá 8. Repete a base aqui, que é o 2, e 2 vezes 3 dá 6. Fazendo aqui ainda, usando a propriedade, produto de potência e mesma base, repete a base e soma os expoentes. Por isso eu somei 8 mais 6, que dá 14. E o denominador, que continua sendo 2 elevado a 13, que a gente não usou, vai usar agora. Divisão de potência de mesma base. O que é que eu devo fazer? Eu devo repetir a base e subtrair os expoentes, como a gente viu naquela regra anterior. Fazendo 14 menos 13, dá 1. E aqui tem uma consequência da definição de potência, porque todo número elevado a 1 é esse número, 2 elevado a 1 é o próprio 2, beleza? Não acabou ainda, segura mais um pouco, que eu vou te apresentar algo novo e bem interessante para você, que é a potência com expoente negativo. Minha gente, potência com expoente negativo, sim. É bem simples a gente observar. Veja, se eu tenho A elevado a menos N, eu faço uma inversão que vai se tornar 1 sobre A elevado a N. Em linhas gerais, como exemplo, é bem fácil você perceber que vai ser assim, ó. Se eu tenho 6 elevado a menos 2, como é que eu vou fazer isso? Eu vou inverter, vai ficar 1 no numerador, e o 6 elevado a 2, quando eu faço essa inversão, eu troco o sinal. O que era negativo passa a ser positivo. 1 sobre 6 elevado a 2, que vai dar 1 sobre 36. Lembrou? Lembrou? Isso aqui também é um número racional, perfeito, observando a aula anterior. E se eu quisesse fazer 2 elevado a menos 3, como ficaria? Pense aí um pouco, resolva, escreva no seu caderno. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 à terceira. Muito bem. E 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Portanto, o resultado da letra B é 1 sobre 8. Eu quero ainda te apresentar mais uma propriedade, que é a potência com expoente fracionário. Veja, toda potência de expoente fracionário, A elevado a m sobre n, ela pode ser escrita como raiz. Raiz enésima de A elevado a m. Nome estranho, não é? Mas pode fazer isso. Para todo número real A maior que 0 e mn sendo números inteiros maiores que 1. Como exemplo, professor, me dá um exemplo para eu entender melhor. Olha aqui, 3 elevado a 1 sobre 2. Observe que o expoente é uma fração, 1 sobre 2. Então, eu posso transformar isso em uma raiz. Vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que eu escrever raiz quadrada de 3. E eu posso ainda dar mais um exemplo. Veja a letra B, 6 elevado a 2 terços. Como é que fica? Fica raiz cúbica de 6 ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 36.
Tá certo? Escreva aí. Ao invés de 6 ao quadrado, você coloque 36. Bota sinal de igual e depois você coloca raiz cúbica de 36. Beleza, pessoal? Para finalizar mesmo essa aula aqui, ainda tenho mais uma coisinha para você que você vai amar responder aí, que é um desafio. Eu sei que você gosta de desafio. Veja aí o que eu deixei para você. O desenho abaixo representa o cruzamento de linhas horizontais com linhas verticais. Quantos pontos haveria se tivéssemos 18 linhas horizontais e 18 linhas verticais? Beleza, pessoal? É isso aí. A gente hoje trabalhou potenciação e demos ênfase à potência com expoente fracionário e potência com expoente negativo. Além de recordar, é claro, aquelas propriedades todas. Depois a gente vai ver aí esse desafio, tá bom? Lembre-se, matemática é bom demais. Até mais, pessoal. Valeu!